Eles atribuíam tudo para Deus, fossem coisas boas ou ruins. Para eles tudo vinha de Deus. Não é que isso fosse verdade, mas eles acreditavam assim. A gente sabe que em última instância, claro, que se Deus não permitir, não acontece. Mas não quer dizer que Deus traga um mal a uma pessoa, planejou um mal para uma pessoa. Apesar que tem gente que pensa assim, né? Que Deus já planejou tudo, inclusive essas coisas ruins e tudo. Mas pensa um filho seu, pequeno, um neto, correndo num certo ambiente, você está vendo que ele vai cair. E você avisa para ele: Nino, você vai cair e tal, não corre. Mas ele continua correndo. O seu desejo é que ele não caia. Mas pela sua experiência, você sabe que ele vai cair. Uma hora ou outra ele cai. Quando ele caiu, foi você que derrubou o seu filho? O seu neto? Não. Você tem poder de amarrá-lo, não tem? Amarrar numa mesa, perto da mesa. Mas você vai fazer isso? Não. Até porque ele também precisa aprender com as quebras, com as dificuldades da vida. Mas você não quer que ele passe por isso. Se você pudesse, né, você segurava o tempo todo. Só que aí ele não cresceria, não amadureceria. Gostaria que nós abríssemos aí em Lamentações, também conhecido como Lamentações de Jeremias. Lamentações. O texto em si não tem a palavra Jeremias, não. Isso foi numa tradução, aí entrou a palavra Jeremias. Por quê? Como Lamentações diz que é alguém que viu acontecer a destruição de Jerusalém e tudo, a gente chama de uma testemunha ocular. Quer dizer, uma testemunha que estava presente. Ele não ouviu dizer, ele viu, participou. Um nome que encaixa muito bem aqui é o Jeremias. O Jeremias pregou e lutou para que Jerusalém não fosse destruída, para que o templo não fosse destruído, mas não adiantou, porque não ouviram Jeremias. E a proposta do Jeremias parecia de um traidor. Qual que era a proposta? Vamos nos entregar para os babilônicos. Deus já me avisou aqui que se nós nos entregarmos para os babilônicos, Jerusalém e o templo não serão destruídos. Quer dizer, uma mensagem de um traidor da pátria. Eles esperavam assim: Deus nos mandou a notícia aí que nós vamos sair em guerra contra a Babilônia e vamos vencer. Aí essa é a mensagem que eles queriam ouvir. Há uma mensagem que você vai se entregar para o inimigo. Então Jeremias foi preso, foi açoitado, ameaçado de morte, mas Deus o livrou o tempo todo. Verso 1, não vamos ler o livro todo, é só mencionar, fazer um resumo aqui do livro das Lamentações. Vocês viram como que começa o livro? Como? Esse é o nome do livro em hebraico. Como? É assim que se chama o livro de Lamentações em hebraico. Como? É a primeira palavra do livro, deu nome ao livro. Quer dizer, como que chegamos a essa situação? O verso 2, chora amargamente. Verso 3, por causa da grande servidão. Verso 5, o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Aqui admite as transgressões. Quer dizer, fomos para o exílio que nós merecemos. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário, do inimigo. Agora, ele também não fala o nome do inimigo no livro inteiro. Porque é um texto que está sendo escrito na época dos acontecimentos, então é bom evitar mesmo dar nomes, até porque o inimigo estava com o poder de destruir. Então não usar o nome dele é interessante. Verso 7, lembre-se Jerusalém. Jerusalém aqui está sendo personificada. Pessoal, normalmente, quem escreve um lamento, e o lamento normalmente tem a ver com morte, é o vivo, lamentando o morto. Geralmente que perdeu pessoas queridas, tem lamento. No caso do livro das Lamentações, é muito interessante que quem está lamentando é o próprio morto, em sentido figurado. Quem que é o morto? Jerusalém. Jerusalém lamenta. Então ela é personificada, então dá uma força muito grande para o texto, que é como se o morto pudesse ainda falar. E aqui é Jerusalém morta, destruída, arrasada, e simbolicamente, claro, é o poeta, né, o escritor, se faz como Jerusalém para desabafar, para se colocar diante de Deus.
Verso 11, por exemplo, fala: sou desprezível. Verso 12, o Senhor me afligiu. Verso 17, Jerusalém é entre eles como uma mulher imunda. Capítulo 2, como? De novo. Como? Cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião.